Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Vida e Teologia Podcast. Chegamos ao nosso 8º episódio e a intenção é sempre a mesma: fazer teologia de forma simples, prática, intencional, para abençoar a sua vida, para te levar a servir a Cristo com alegria, com intencionalidade e, claro, sempre com o alvo de glorificar a Deus e a expansão de seu reino. O apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, afirmou o seguinte: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Podemos encontrar nas Escrituras uma verdadeira afirmação. Se alguém deseja e recebe o chamado para ser um pastor, presbítero ou bispo, tem em sua frente uma tarefa de grande honra. Ser chamado por Deus ao pastorado é um privilégio, mas este chamado carrega consigo responsabilidade e um tempo de preparação. Aqueles que são chamados ao ministério da palavra gastam em média de 3 a 8 anos, isso dependendo da denominação a qual você pertence, entre a ida ao seminário teológico e a ordenação pastoral. O seminário é parte deste processo de formação. Durante este período, aqueles que são chamados ao ministério passam a se preparar para os desafios do pastorado e recebem toda a bagagem doutrinária, teológica para pastorear, ensinar, exortar, confortar e discipular o povo de Deus. Ao fim de toda esta jornada, começa então o grande desafio: ir ao campo, assumir uma comunidade local e pastorear o povo de Deus, com seus contextos, desafios, lutas, virtudes, defeitos e, por que não, até os seus pecados. São quando as expectativas ministeriais passam a alinhar-se com a realidade do ministério. Por isso, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre o seguinte tema: o que o seminário não me ensinou, a realidade do ministério, quando saímos da teoria e partimos para a prática da vida pastoral. Para tratar desse assunto, estou recebendo um grande amigo, um irmão muito querido, alguém que é um presente de Deus para a minha vida, meu querido irmão Charles Wesley, pastor presbiteriano, formado na Faculdade Teológica Sul-Americana de Londrina e também no Seminário Presbiteriano do Sul de Campinas. Ele me disse que ia fazer mais uns 2 seminários ainda para frente. Mas hoje ele é pastor da 2ª Igreja Presbiteriana de Itajaí, em Santa Catarina. E nesta conversa será um tempo para dividir histórias, experiências, desafios de um jovem pastor no início de sua jornada ministerial. Portanto, Reverendo Charles, seja bem-vindo a esse podcast. Que alegria receber você aqui. Um prazer, uma alegria muito grande. Depois dessa apresentação, e para mim é um prazer enorme estar conversando com um grande amigo que na jornada teve um papel fundamental. Na verdade, foram 4 anos, parece que foram muito mais, né? O tempo que nós passamos aí em Campinas. E como é bom conversar com um irmão, um amigo, além de um grande líder da igreja, um pai, uma pessoa que ama pessoas, um pastor, podemos dizer. Para mim é uma alegria muito grande. Que bom, e é recíproco. Você disse 4 anos, mas parece que são mais de 20. É verdade. Para a gente começar, antes de mais nada, antes de começar, incentivar você que está ouvindo a deixar seu like, a se inscrever no canal. Isso é muito importante, torna o conteúdo mais relevante e faz com que o alcance deste conteúdo seja maior e possa alcançar mais pessoas. Então não custa nada, vai lá, deixa seu like e se inscreva. Charles, uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo que vem aqui e participa do podcast é a respeito do chamado, na respectiva área em que ele atua dentro da igreja ou ministerialmente. Então, como você descobriu o seu chamado pastoral? Olha, essa é uma das perguntas que eu mais respondo
amigo, e é interessante que as pessoas sempre vêm com muita expectativa a fazer essa pergunta. E, obviamente, respondê-la é sempre uma alegria, porque a gente aponta, sobretudo, o papel da igreja na confirmação do chamado, né? Só que nós temos que pensar que o chamado, e ele acontece, claro, é algo interno, acontece no coração, você sente, você percebe, o coração queima pela obra de Deus, sobretudo ao amor às pessoas, a servir o reino de Deus, a igreja do Senhor, né? E esse é o chamado interno, é o que a gente não se vê fazendo mais nada, a não ser trabalhando no reino de Deus, servindo ao Senhor, na seara do Senhor, e amando pessoas, servindo pessoas. Né? Bom, um breve resumo, é importante a gente destacar também os irmãos, as pessoas que estão nos ouvindo. Eu vim de uma família cristã, né, de uma família presbiteriana, e dos 16 para 17 anos, eu fui trabalhado por Deus, comecei a ser trabalhado pelo Senhor de uma forma muito mais profunda, o meu coração ali passando por várias situações, uma aridez realmente, foi quando o Senhor me encontrou de fato, de verdade, e eu comecei a me envolver mais com os trabalhos da igreja, um momento de crise, um momento de muita dificuldade comigo mesmo, como pessoa. O Senhor veio trabalhar o meu coração. Eu comecei então a me envolver com os trabalhos da igreja. Eu já tinha um exemplo dentro de casa, meus pais muito envolvidos com a obra, meu pai músico, minha mãe trabalhando também, ajudando bastante. Então, me envolvi, eu me dispus a ser o braço direito do pastor, a ser aquela pessoa disposta realmente na obra, tocando, servindo, carregando cadeira, me dispus a ser um instrumento no serviço a Deus. Então, não houve nada muito místico, nada muito, né, assim, grandioso. Simplesmente o Senhor tocou meu coração, o Senhor trabalhou meu coração, e essa é a questão interna que a gente fala do chamado, né? O chamado interno, dentro no coração mesmo, isso queima dentro de você. Isso você começa a perceber coisas e você começa a se envolver com a obra de Deus. E, obviamente, quando isso acontece, você começa a ouvir daquelas irmãs, daqueles irmãos, olha, você tem um perfil para ser pastor, você vai ser um pastorzinho, você vai, né? E as pessoas começam num primeiro momento, falam, como foi no meu contexto, de uma forma mais na brincadeira, mas isso começa a se tornar sério, quando as pessoas começam a perceber e a elogiar o seu trabalho, e a pontuar, e a falar algumas coisas que levam você à maturidade, a você a crescer. Então eu comecei a falar de seminário já aos 18 anos, de ser pastor presbiteriano, porque é uma igreja que eu sempre servi. Foi quando eu encontrei o reverendo Alberto, lá no Espírito Santo, né, já em 2011 para 2012, e aí depois tudo ocorreu, tudo aconteceu, de eu ter sido convidado pelo reverendo Alberto para ir para o Paraná, porque ele foi pastorear uma igreja lá. E aí eu conheci a Vanessa, conheci a minha esposa, né, e as coisas começaram a caminhar. Então, desde os 18 anos até os 28, quando eu realmente fui ao seminário, antes formei em Londrina, então passaram-se 10 anos. Esses 10 anos Deus trabalhando, eu servindo muitas igrejas, graças a Deus, onde eu passei, as portas ficaram abertas e foi um trabalho muito legal. Esse é um breve resumo. Então, o chamado aconteceu nesse contexto de muito serviço, de muita dedicação na obra, o Senhor trabalhando no meu coração. É interessante você dizer isso, porque muitas vezes as pessoas esperam que venha algo sobrenatural sobre o chamado, né? Como se uma voz Sim. viesse e dissesse até nós, mas na maioria das vezes o chamado de Deus vem através de momentos ordinários, da qual ele vai confirmando, É e verdade. isso vai se tornando um processo, né? O coração vai sendo aquecido, o amor de Deus vai sendo preenchido, isso, a igreja vai reconhecendo isso, então é um processo Exato. que Deus vai caminhando, né? Uhum. Um pastor muito conhecido e renomado, e aqui eu vou reservar o nome, certa vez ele disse que os seminários, eles atendem uma demanda que as igrejas não conseguem atender ou são deficitárias, que é a formação teológica do pastor. E ele justificou neste argumento que é a razão pelo qual os seminários existem
para formar pastores teologicamente dizendo. Diante disso, muita gente diz que seminário não forma pastor. E aí fica a dúvida diante da sua experiência. O seminário ele forma um pastor? Olha, é uma pergunta muito pertinente e muito importante. E acredito que muitas pessoas, inclusive os nossos jovens aqui, nós temos caminhado, eles querem fazer até uma aula de escola bíblica só sobre o seminário. Eles querem fazer algumas perguntas, inclusive depois eles vão assistir esse podcast, espero eu. Mas, olha, Daniel, essa resposta desse pastor renomado pode ser verdade, mas ela causa uma outra reflexão. Claro que o assunto é muito amplo, né? O quanto que nós, da nova geração, podemos assim dizer, e até pastores que já estão no campo há mais tempo, estão envolvidos em formar líderes na igreja local. Líderes leigos. Leigos no bom sentido da palavra, não é demérito, desmerecendo o cristão, o que vai na igreja todo domingo e é envolvido em alguma área, serve em alguma área, algum ministério na igreja. Então, o quanto nós estamos envolvidos em formar essa liderança hoje, que vai, obviamente, trazer muitos resultados e coisas maravilhosas acontecem. Claro, o seminário é crucial, é importante, é uma etapa marcante nas nossas vidas, é um tempo muito especial, né? E claro que todas as ferramentas, conteúdo ensinado, né, no seminário, a experiência com o professor, as ferramentas dadas, as aulas, as amizades, todos os processos que envolvem o seminário têm uma serventia muito grande no ministério. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, acredito eu. Mas o seminário enfatiza que nós devemos servir a igreja. É na igreja que nós somos formados. Então, acredito que um pastor ele é formado, ele é preparado, ele é desenvolvido na igreja local. Né? Então, o seminário te dá ferramentas, ele te dá ali um conteúdo importante. Você passa 4 anos, outras igrejas, denominações, talvez um pouco menos, um pouco mais, eu não sei como que funciona, mas é um preparar de Deus no coração e, obviamente, na sala de aula, nas experiências ali, e com o professor, com as aulas ali ministradas, você aprende muitas coisas importantes. Mas o ministério exige dedicação, estudo, profundidade, conhecimento, mas é a igreja local, na minha percepção, que forma um pastor. O seminarista não sai do seminário pronto para ser um pastor. Acho que é importante também a gente dizer que eles se complementam, né? Sim. Porque os pastores descobrem o seu chamado na igreja. E o seminário te ajuda na capacitação para o ministério, né? Isso. Por mais que a igreja local não tenha... seja uma deficiência ou não de preparar teologicamente um pastor, ele serve para complementar na formação e no preparo de um ministro, né? Com certeza. É crucial, é importantíssimo, né? Infelizmente a gente vê que muitos têm dito ou desmerecendo o trabalho do seminário, mas o seminário é importante, é crucial, é uma etapa maravilhosa na vida do seminarista, do candidato, da família também. Mas obviamente que a igreja, nós somos ali forjados, somos tratados, né? E crescemos e aprendemos. Amém. E para o exercício do seu ministério, o quanto para você que o quanto que o seminário foi importante para você? Como período, este período foi importante para que você estivesse hoje exercendo o seu ministério? E da mesma forma, a gente mencionou da igreja local, qual a importância da igreja local no período em que você esteve no seminário, né? Você contou aí que você serviu algumas igrejas ali no Espírito Santo, foi para o Paraná, depois aqui em Campinas. E quando você olha para trás, como é que se enxerga a importância da igreja local neste processo durante o seu seminário e também a importância do seminário para você, especificamente? Olha, em quase um ano de ordenado, e para mim
é algo maravilhoso fazer essa retrospectiva, né? Olhar para trás com muita gratidão a Deus. Em quase um ano de ordenado, o seminário, obviamente, até aqui, claro, nos dá muitas ferramentas, nos deu muitas ferramentas e nós utilizamos essas ferramentas importantes no contexto da igreja local, né? Sobretudo quando a gente vai estudar, a gente olha para a palavra de Deus, um texto, por exemplo, e essa é um único exemplo, né? A gente aprende a olhar o texto, a aprender do texto, a retirar do texto os tesouros, né, escondidos ali. Então, isso a gente aprende no seminário também. Uma das ferramentas. Óbvio que tem tantas outras que nos ajudam bastante. Então, a gente aprende muita coisa, a gente sai de lá com um senso crítico, de ler alguma coisa, de refutar, de pensar, de fazer teologia, de realmente nutrir o que é bom, reter o que é bom. A gente consegue perceber algumas questões pastorais a partir dos professores, das aulas ministradas. Então, a gente vê que algumas coisas, né, acontecem no ministério e fala, nossa, isso foi falado, isso foi dito, isso que legal, isso pode me ajudar nessa área do discipulado, isso pode me ajudar nessa aula na questão do ensino na igreja local, enfim, as questões relacionadas ali ao convívio, aos relacionamentos, os conselhos dos professores, o conteúdo propriamente dito, né? E muito se fala que muitos passam pelo seminário, a gente fala muito isso no seminário, né? Mas nós temos que deixar o seminário passar por nós. E esse é um processo muito rico, né? O seminário, nós não apenas passamos pelo seminário. Então, o Charles, que entrou em fevereiro de 2018, quando sair agora em 2021, é outra pessoa, é mais maduro, você consegue perceber isso. A gente consegue olhar para trás dizendo, realmente, eu não sabia de nada. Agora eu tenho ferramentas importantes. Então, o seminário, nesse sentido, ele te incorpora, ele traz essa... Né, você engorda um pouquinho no seminário nesse sentido. Então, isso, para mim, é fundamental, foi bastante importante. Até hoje, eu vou dar um exemplo prático, né, em situações de aconselhamento, que eu visitei uma matéria de um professor que falava exatamente sobre aquele contexto que eu estava vivendo. Obviamente que ali a gente faz as devidas alterações, mas naquele momento me deu uma luz de como lidar com uma determinada situação. E aquilo ali, para mim, foi maravilhoso. Então, nos aspectos mais simples, o seminário nos ajuda bastante. E, claro, como que a igreja local foi importante. Claro que eu posso lembrar lá de trás de igrejas do Espírito Santo, nesse processo todo, porque eu vinha falando de seminário já há muito tempo, mas eu comparo essas minhas idas e vindas desses 10 anos até chegar ao seminário em 2018, como Paulo muitas vezes fazia planos e projetos e o Espírito Santo falava, não, vocês vão para outro canto, vocês não vão. Levanta e vai para Macedônia, né? O Espírito Santo dizendo para eles, e é bem nesse sentido. Mas eu quero falar um pouquinho desses 4 anos, desses últimos 4 anos, né? Em que nós estivemos com a Shalom. Então, para mim foi marcante, foi algo profundo, porque eu propus, na verdade, eu e a minha família, né? Eu e a Vanessa, e já com o Joaquim, que nasceu aí no meio da pandemia, nós colocamos o nosso coração e nos propomos a não apenas ser o seminarista da Shalom. Nós queremos pertencer. Nós queremos entrar de cabeça, fazer... Eu sei que a relação seminarista-igreja, isso é maravilhoso, mas nós, no nosso coração, nós nos entregamos. Nós criamos laços, nós criamos ali amizades, né? E aprendemos bastante. Então, tive o privilégio de caminhar com pessoas maravilhosas, muito generosas, que nos ajudaram na hora da angústia, na hora da tribulação, na hora do desânimo, dizendo, vão para frente, caminhem, orem para o Senhor, sigam adiante, no serviço, no trato com as pessoas. Então, isso foi maravilhoso. Também eu vejo que esse crescimento, um seminarista que entra na igreja e entra com o coração, de fato, nessas coisas, né, com essa intenção, ele tem muito a crescer. Pessoas que vão dizer para você áreas que você precisa crescer, coisas que você não quer ouvir naquele momento, mas que tudo isso faz parte
para o crescimento, desenvolvimento mesmo, a maturidade. Então, tive essa oportunidade na Igreja Shalom. Então, eu louvo muito a Deus por aquele conselho, os irmãos, as pessoas que ali estavam participando, né, sendo membros e tudo mais. Então, tive o privilégio de conhecer, por exemplo, e aprender com o reverendo Noedi, com o pastor Noedi, um homem de Deus e que nos abraçou. Eu lembro muito bem que quando ele colocou a mão no peito, com o nosso braço, e disse: aqui é a casa de vocês. Então, isso para nós já foi muito cativante. A gente viu, olhando, percebendo, vendo ele trabalhar, vendo ele tratar as pessoas, né? Isso para mim foi algo muito marcante. E eu vou levar para a vida toda, com certeza. Então, essa é a importância da igreja local, nesse crescimento, nesse desenvolvimento, nesse amor, nesse serviço, realmente, que é recíproco, né? E o bom é que nesse período que você esteve aqui na Shalom, nesses 4 anos, você não apenas teve esse período de aprendizado teológico no seminário, mas você pôde, durante esse processo, também começar a aplicar dentro aqui da nossa comunidade, né? Você pôde se envolver nos mais diversos ministérios, você teve à frente de alguns ministérios, mas você pôde se envolver com pessoas em aconselhamento, na pregação, Sim, estar com certeza. acompanhando a rotina dos pastores, né? Então você Isso, também foi sendo forjado dentro da própria igreja, dentro da igreja. ser um pastor, né? Quando eu estava fazendo teologia ali na FTSA, uma das coisas que mais mexeu comigo não foi só o fato de, eu diria que eu reaprendi a ler a Bíblia, primeiramente, porque você passa a enxergar a Bíblia dentro de um contexto e dentro de uma narrativa que começa lá em Gênesis e vai Apocalipse, então você vai aprendendo a ler a Bíblia com outros olhos, olhando o Sim, contexto, retirando ensinos profundos e importantes. Mas você passa a receber um monte de informação teológica e você é também despertado para a necessidade da comunidade local, né? Então, você aprende a pensar a igreja, você aprende a ver as necessidades da igreja, você aprende a receber toda a informação, todo o ensino, e quando você olha para a igreja, você começa a ter um olhar diferente também a respeito das necessidades, das dores, do contexto, né? E quantas sim, situações a gente pode olhar para trás e ver, e a gente acaba lembrando do que a gente aprendeu para poder aplicar nos dias de hoje. sim. E é interessante, Daniel, a gente também precisa fazer uma ressalva, né? Quanto ao chamado, a essa participação da igreja, né? Como já destacou, muitas vezes o seminarista, ele ou o candidato, né? Ou a pessoa, ou talvez um jovem que vai assistir, que está assistindo o nosso bate-papo aqui, que quer participar do ministério, quer ir ao ministério. E às vezes a gente só foca na questão do elogio, Sim. ou daquilo que a igreja fala de bom a respeito da gente, ou, né, ao nosso respeito. Então tem que ter cuidado para o coração não ser tomado de vaidade, de orgulho, de vanglória, né? Então, às vezes a pessoa vai falar o que você não quer ouvir, às vezes você vai ouvir uma palavra de exortação, de encorajamento ao mesmo tempo, e isso a gente engole seco, a gente pensa, a gente remoe aquilo por dentro. Isso também faz parte, né, desse credenciamento ao chamado, né? E é importante dizer que O nós chamado. estamos em constante aprendizado, né? Então, a gente não sai sabendo tudo. Então, a comunidade é muito importante para a formação e para a gente entender o nosso chamado também. Você entrou um pouquinho até na próxima questão que eu ia dizer para você, que é a respeito do fato de se estudar teologia esfria o crente. Muita gente diz que quando a gente vai para o seminário e estuda teologia, a gente sai com mais dúvidas do que certeza. Como é que você tem aprendido a caminhar com essas dúvidas, que muitas vezes ainda não há respostas? E, de fato, a teologia, ela esfria o crente? Olha, muito boa pergunta, muito interessante. Primeiro, é importante a gente fazer uma ressalva, né? O cristão na igreja, ele
faz teologia, ele ensina, ele aprende, ele participa de estudo, grupo pequeno, escola bíblica. Então a gente tem uma parcela de pessoas, de cristãos, né, de pessoas envolvidas com teologia, não, talvez não que diz respeito ao estudo numa escola acadêmica, num seminário sobre teologia, mas ela faz teologia. Só que sabe o que muitos confundem, amigo? Às vezes as pessoas confundem teologia com doutrina. E afirmam que a doutrina esfria. Então, é uma primeira ressalva. Como que a doutrina esfria? Como assim, né? Como saber que Deus me elegeu para salvação me esfria? Não é uma... Não, a matemática não fecha. Né? A conta não fecha. Como saber por mim mesmo que eu não sou capaz de me salvar e que Cristo se entregou por mim e me salvou do pecado, do lamaçal do pecado? Isso não deve me esfriar, pelo contrário, isso deve me animar e deve encher o meu coração, aquecer o meu coração. Como saber que um Deus todo-poderoso, eterno, veio até mim, me santifica, trabalha o meu coração. Então, uma ressalva de não confundir teologia com doutrina. A doutrina bíblica, a doutrina realmente baseada nas Escrituras, fundamentada nas Escrituras, ela não nos esfria. A doutrina não esfria, a doutrina deve nos mover ao maior relacionamento com o Senhor e aquecer o nosso coração, saber que o Deus é soberano, por exemplo. Agora, é necessário ter e aí falando da questão acadêmica, né, do estudo da teologia, eu vejo que é necessário ter uma estrutura para estudar teologia num seminário, ou numa escola, né, ter contato com essa teologia, porque esse estudo envolve muita disciplina. Daniel, você estudou teologia, você sabe do que eu estou falando, envolve muita disciplina, por exemplo, você fazer o que você não quer fazer. Você acordar, você ter um horário, você ler coisas, um maço de papel, um livro enorme. Então, você é confrontado também nesses aspectos, né? E no ministério também é assim. Você vai ver correntes, você vai ter contato com leituras ali, pensamentos que diferem muitas vezes do que a Bíblia diz, ou pensadores, ou correntes filosóficas, que nós não temos um embasamento bíblico. E aí a pessoa lê, um jovem lê, né, aquilo, uma pessoa lê aquilo ali, né, ou hoje tem muitas mulheres despertando para estudar teologia, né, então também nesse sentido, e vai confrontar aquilo que você crê, aquilo que você sempre leu na Bíblia, e aí? Qual que é o seu fundamento? Como que você vai lidar com isso? Ter cuidado para não abraçar tudo, não tornar aquilo, né, uma verdade para você, ou você também não sentir o baque daquela leitura, daquele contexto, né? Porque aí sim, se você não tiver essa estrutura para estudar teologia, pode ser que você se sinta afetado, você perceba algumas coisas acontecendo aí no seu coração. Então é importante ter essa estrutura. A teologia não deve esfriar o crente, pelo contrário, eu acredito que, mas para que isso aconteça é necessário manter essa chama acesa, uma vida devocional, exercer essa maturidade, ter uma disciplina, você vai precisar fazer muitas coisas, ter contato com muitas coisas aí, né? Mas, sobretudo, manter esse coração aceso no Evangelho, na Palavra de Deus, e ter muita estabilidade, que é um ponto também muito importante. Além dessa vida devocional, dessa disciplina, você ter um equilíbrio emocional. É muito importante você ter isso, ter essa estabilidade emocional para estudar teologia. Não só teologia, acho que para a vida toda, né? Você ter uma inteligência emocional, um emocional saudável para estudar, para fazer as suas coisas é fundamental. Então, essas coisas são, para mim, inerentes e importantes. Talvez isso passa muito pelo propósito pelo qual nós fazemos teologia, né? Então, sim, hoje, eu diria que por causa da internet, da facilidade que a gente tem de encontrar certos conteúdos, há muita gente fazendo teologia para debate, não para servir, né? Sim. E um dos perigos, eu posso dizer por mim, que um dos grandes perigos na época que eu estava estudando era de não abandonar certas práticas como a prática devocional, porque a gente passa a ler as escrituras para os outros e não para nós, muitas vezes. A gente precisa ler para nós e compreender que as escrituras é a base da onde a gente produz toda o manter essa chama acesa, né? Orar, ler, meditar, ruminar mesmo ali.
E com ou sem vontade. Claro que nessa intencionalidade, nessa busca, nós temos que fazer com disposição, com de coração. Mas às vezes, como eu falei, implica disciplina. E até que isso se torne realmente algo corriqueiro, algo rotineiro para você, que faça todo sentido. Eu gosto de dizer que a teologia tem que nos colocar de joelhos diante de Deus e a serviço do próximo. Exatamente. E para você, qual o maior desafio do seminarista durante a formação e o que mais falta para o melhor desenvolvimento pastoral? A formação de um pastor é um resultado do trabalho da igreja local ou do seminário? Qual o peso que você dá para eles na sua formação? O que é mais importante? Eu sei que a gente já tratou um pouquinho disso daí, mas Sim. qual que leva para você um peso maior? Olha, é claro que uma coisa não vai diminuir a outra, né? E o desafio do seminarista, no meu caso, inclusive nós somos de uma turma que pegou um contexto de pandemia no meio do caminho, né? Então isso também foi um grande desafio para nós. Mas o desafio é o que nós acabamos de dizer, de comentar, amigo, de unir essa disciplina, fazer uma junção, né? Uma união dessa disciplina, dessa estabilidade emocional, de cuidar de si mesmo, cuidar do coração, cuidar da mente, e essa vida piedosa, a vida prática, o serviço a Deus, né, e tudo mais. Então, essa vida piedosa que eu digo, as práticas devocionais. Então, unir essas 3, 4 coisas aí, para mim é crucial como desafio de um seminarista que está no seminário ali para estudar, porque ele tem a família para cuidar ainda. Então, esse cuidado de si mesmo, essa vida piedosa, manter essa chama acesa, essa estabilidade emocional. Então, muitos seminaristas procuram no seminário, ou enquanto no seminário, um aconselhamento, um tratamento, uma terapia, e não vejo demérito nenhum nisso, acho que é importante, mas manter essa estabilidade emocional e unir essa disciplina, porque o seminário, e falando no aspecto do seminário presbiteriano, falando diretamente do seminário presbiteriano, você estuda uma parte do dia, só que se você parar e deixar para outro dia só para estudar enquanto as aulas acontecem, as coisas vão acumulando. Então, você tem um grande período do dia para estudar. Você tem que estudar esse período do dia. Então, fazer a sua agenda. Então, é importante ter essa disciplina. Como é que vou ter vontade de estudar uma língua original? Talvez no início hoje não tenha essa vontade, mas você precisa entender o propósito, como você bem disse. Para que eu estou estudando isso? E aí acordar, e aí ir para cima, botar no papel, fazer uma planilha, organizar a sua agenda. Então, esse é o desafio. Para mim é o grande desafio, unir essas 3 coisas aí, 4 coisas. Né? A disciplina, a estabilidade emocional, a vida piedosa, o cuidado de si e da família, que é para mim importante. Agora, que peso que eu daria na formação? Como eu bem disse, né? As ferramentas que o seminário nos dá, eu não vejo que, e eu vou ser bem sucinto, né? Não vejo que teria como eu exercer o ministério pastoral sem o seminário. Uhum. Hoje eu tenho essa visão. Na verdade, sempre fui ensinado nesse sentido, né? Então, eu acho que falta a gente pensar melhor nessa formação. Não sei o que eu diria para você, o que faltaria no seminário, mas não vejo que não tem como você exercer um ministério sem passar por ele. Então, para mim, essas ferramentas que os professores nos dão, o conteúdo nos dá, é crucial aí para o exercício do ministério pastoral. E nesse ponto, apenas o conhecimento teológico te credencia ao ministério? E quais são as características que você enxerga em um bom pastor? Olha, só o conhecimento teológico, eu acredito que não. O conhecimento teológico é importante. Você ter bons fundamentos, você ensinar boa teologia na igreja, ensinar o evangelho, obviamente, mas ter esse conhecimento, você
ter robustez naquilo que você fala, naquilo que você prega. Claro que é importante esse fundamento, né? Mas somente o conhecimento não te credencia. Não adianta nada, né, Daniel? Acho que a pergunta é nesse sentido, você saber tudo de teologia e você não amar pessoas, você ser um pastor só de gabinete, você ficar só cuidando das coisas administrativas, enfim, que tem o seu papel, que é importante também, mas ou não ter piedade, não ser uma pessoa que tem um coração voltado às ovelhas, às pessoas, ao evangelho de fato, né? A Cristo de fato. Então, o conhecimento teológico é importante, mas só ele não te credencia, não. Falar de qualidades e características é algo muito difícil, né? Peculiar, mas necessário. Deve ser uma busca constante em nossa vida, algumas características, né? Mas eu vou destacar aqui algumas, óbvio que são tem bastante características, né? Características que eu vejo em pastores que eu admiro bastante. Mas, sem ser muito pragmático, eu creio que um pastor deva ser, primeiro, submisso ao Senhor. Submisso a Deus, submisso à palavra de Deus, submisso aos ensinos da palavra, aos princípios e valores da palavra. Não negocia isso. O pastor não negocia o princípio da palavra. De Gênesis e Apocalipse é palavra de Deus, é regra de fé e prática, única regra de fé e prática. Então, submisso ao Senhor, ser submisso a Deus com temor, com tremor, tendo Cristo como exemplo. Claro que ser submisso também implica ser submisso aos líderes, às pessoas acima de você. No caso, eu sou pastor auxiliar, então pouco se fala, né, dessa questão para pastores auxiliares. Essa é uma dica. Submissão é um ato intencional de não sacrificar a fidelidade no altar do sucesso. Então, ser submisso a Deus, submisso às pessoas que estão à sua volta, ao seu pastor titular, às autoridades que estão acima de você, amar a Deus, amar a vontade de Deus, fazer a vontade do Senhor. Então, submissão a Deus é uma qualidade, acho que é um ponto importante. O pastor também, Daniel, é uma coisa que eu tenho buscado, aprendido e buscado. Um pastor que é servo, pastor que é... E aí eu vou usar um termo que o autor de A Treliça e a Videira usa bastante, um pastor servo treinador, pastor que gosta de estar com o povo, de treinar o povo, de amar o povo, amar as pessoas, de caminhar, de ver Cristo crescer nessas pessoas, de servir essas pessoas realmente, e ser disponível a essas pessoas, às ovelhas que Deus confiou. Então o pastor deve ser servo, ele deve ser humilde, ele deve se esvaziar, ele deve andar, ele deve despertar liderança, andar com pessoas, valorizar os dons dessas pessoas, né? Então tudo isso eu acho que é importante. Também, além de ser submisso, servo, o pastor deve cuidar da igreja. O pastor deve amar a igreja. A igreja não é difícil. A igreja não é complicada. Complicado somos nós. A igreja é maravilhosa. A igreja tem as suas demandas, as suas falhas. A igreja, mas ela é a noiva de Cristo. Então eu não gosto, e eu vou concordar com o pastor Jeremias Pereira, né? Ele diz exatamente isso, né? A igreja é o povo que Deus nos deu. Claro que tem as suas dificuldades, claro que tem as suas demandas, mas eu não gosto de dizer que a igreja é complicada e a igreja é assim ou assado, não. Eu devo cuidar, eu devo amar, eu devo servir a igreja, ser cuidadoso, né? Então, nesse sentido, são algumas características que eu vejo que são importantes. Então, um pastor que visita, um pastor que ama, um pastor que está perto, que cuida realmente do coração das suas ovelhas. Uma das coisas que eu mais admiro num pastor é a disponibilidade. Eu cresci tendo pastores muito disponíveis, então é aquele pastor que larga tudo para correr atrás da ovelha. Ela não deixa a ovelha sofrendo na sua dor, na sua dificuldade. Ela para o que está fazendo na mesma hora, vai até a ovelha, né? E por mais que ela não possa resolver os problemas e os dilemas das ovelhas, mas ela está lá para ajudar a levantar, né? Exato. Então a gente tem vivido uma época de muitos pastores de púlpitos,
mas a gente precisa de pastores que caminhem ao lado da igreja, né? Caminhem ao lado do povo. Eu ouvi certa vez de um pastor que ele falou assim, a gente, infelizmente, como pastores, a gente deixa as coisas muito para depois, no que diz respeito ao cuidado. Uhum. Ah, a pessoa ficou doente. Vou dar um exemplo simples aqui. A pessoa ficou doente. Aí, não, irmã, tô orando por você. Beleza, mas o que custa ir lá? Talvez ela não está tão doente. O que custa? Não custa nada. É claro que a gente vai entrar no aspecto, no mérito da questão da visitação, né? Que se a gente não cuidar, se torna um ciclo, mas é importante as pessoas, ainda mais depois de uma pandemia, ou enquanto essa pandemia está avançando, né? Ou sendo freada aí, né? Cada vez mais as pessoas querem esse relacionamento. Então, tem pastores que falam assim, ninguém me procura. Procura então, Uhum. né? Procura, seja você aquele que procura, para estar perto, para andar junto. Então, eu gosto bastante disso e eu tenho aprendido a fazer esse exercício. Amém. E qual um ponto aí, qual que você enxerga a ser a principal diferença entre fazer teologia num seminário e fazer teologia no chão da igreja, no dia a dia, caminhando com a comunidade? Eu gosto da palavra fazer teologia no chão da igreja, porque ali emergem necessidades que muitas vezes não brotam dos seminários. Como é que você enxerga a principal diferença entre a teologia que você absorve do seminário e a teologia que você faz do chão da igreja? Sim, como a gente comentou, né? Quando você vai para o seminário, você recebe muitas ferramentas e, obviamente, você vê teologia. Quando a gente fala teologia, vamos afunilar, né? A teologia bíblica, a teologia pastoral, a teologia no respeito mais à teologia sistemática e tudo mais, né? Mas, ou a exegética, né? Então, ali você tem ferramentas. Aí você vai para a igreja, você vê aquele irmão que é um professor de escola dominical, ou aquela irmã que lê um texto e manda no zap, pastor, o que esse texto quer dizer? E aí você começa a perceber, assim, muitas vezes, aquilo que a gente quer responder, na verdade, com a teologia que a gente aprende no seminário, ou com uma ferramenta, obviamente, pronta, a gente quer responder a uma demanda que não necessariamente seria a resposta respondendo com uma teologia que você aprendeu no seminário, entende? Talvez, eu acredito que a grande diferença em fazer teologia na igreja, a gente consegue apontar melhor o aspecto prático com respeito ao evangelho, ou a simplicidade do evangelho. E aí também vou linkar com a missionalidade. Você consegue apontar e fazer teologia na igreja nesse sentido. Você consegue sair um pouco não que não seja importante, mas aquela questão mais sistemática, aquela questão mais da ferramenta que você recebe no seminário, para apontar questões práticas, pastorais práticas para aquela vida, para aquela pessoa ou para um grupo de pessoas. Né? Então, no caso da igreja, né, só que eu entendi bem a pergunta, é levar as pessoas a terem uma cosmovisão bíblica, a pensarem biblicamente, isso através do discipulado, dos relacionamentos. Né? No seminário a gente tem essas ferramentas para serviço na igreja, mas na igreja precisamos também dar essas ferramentas para o serviço, mas que cada pessoa ali entenda a partir da palavra questões práticas, questões de maturidade cristã, questões, né, da missão da igreja, do papel da igreja, da missionalidade, né, do povo de Deus. Então eu consigo fazer essa distinção, né, embora uma coisa esteja atrelada à outra. Então, por exemplo, eu comecei a ler aqui com os jovens a carta aos Romanos. Então, eu estou chamando de discipulado. Obviamente que discipulado implica em algo mais individual, mas num grupo maior, a gente tem lido Romanos. Sem pressa, sem nenhum tipo de correria, de pressa nesse sentido. Né? Então, a gente lê o texto, a perícope, e às vezes a gente nem termina a perícope, mas o que eu quero destacar eles falam daquilo que chama a atenção no texto. Expressões, personagens, um verbo, uma mudança de cenário, alguma coisa assim,
que salta aos olhos. A gente começa a conversar e, obviamente, eu sou o facilitador para aplicar aquele texto à vida, ao cotidiano deles. Então, como é que Romanos 1, por exemplo, porque eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus, tal. Como é que isso se aplica à nossa vida, ao nosso cotidiano? Então, a gente troca ideia, a gente conversa, e aí, às vezes, a gente quer citar Calvino, a gente quer citar quer citar o fulano, o ciclano, que é importante, tem o seu papel, mas o que o texto está dizendo? O que a palavra de Deus está dizendo para a nossa vida? O que Paulo quer dizer quando ele diz isso ao nosso coração? Então, isso é fazer teologia. Você tem que pegar a teologia acadêmica, espremer ela, fazer ela virar um suco. Isso, exato. Né, para o pessoal beber. Para chegar mastigadinho, exato. Isso. Né? E neste período inicial aí seu de quase 1 ano de ordenação pastoral, também da sua jornada ministerial, as suas impressões sobre a igreja, de uma maneira geral, elas mudaram? Como é que você enxerga a igreja antes e depois do seminário? E qual tem sido a parte mais desafiadora para você do ministério pastoral? Olha, essa também é uma pergunta muito interessante. Sim, a gente, claro que temos expectativas acerca da igreja, né? A gente fala da igreja no contexto local, embora hoje já se fala de contextos multilocal, né? Mas no contexto multilocal, mas falando da igreja propriamente dita, ou a gente não tem uma ideia, por exemplo, tem seminarista que não tem ideia para onde vai, mas fazendo essa ressalva, a gente tem expectativa sim acerca da igreja, isso é natural. No meu contexto, como eu disse, amigo, a gente está trabalhando como pastor auxiliar, né? Isso muda um pouco as coisas. Por quê? Claro que é um grande privilégio ser auxiliar. Isso não é demérito você ser auxiliar, tá? Então, a pessoa que está ouvindo aí, um irmão, uma irmã, que talvez esteja no ministério, né? E, obviamente, falando mais da questão do presbiterianismo, um irmão que queira ser pastor, já é pastor auxiliar e em pouco tempo já quer bater asas, já quer sair e, pelo contrário, ser auxiliar é uma benção, você trabalha bastante, claro, mas você aprende muito, você está ali desenvolvendo e você não deixa de servir por ser um auxiliar. Então, beleza. Mas no seminário, a gente ouve muito e tem muito contato com outras igrejas e às vezes a gente abraça muitas ideias e pensamentos de outras igrejas, de outras denominações, muitas vezes a gente quer replicar dentro do nosso contexto local. Então, assim, expectativas na igreja, no que diz respeito assim, à diferença entre estar fora do seminário e dentro do seminário, eu não tive tanta diferença assim, não vi algo muito longe do que eu já imaginava. Mas, claro que no seminário você consegue ver as coisas de forma mais abrangente, você consegue ver as coisas de forma mais abertas, podemos assim dizer. Pastoreando as pessoas, você começa a enxergar muitas coisas. Então, por exemplo, você começa a entender, né, que cada pessoa tem uma velocidade, cada pessoa tem uma maturidade. Estou falando de contexto local, tá? Cada pessoa tem uma demanda, cada pessoa tem os seus sonhos, os seus projetos, os seus pensamentos, e você precisa pisar no freio muitas vezes, você precisa fazer ajustes. Então, no seminário, você começa a pensar, nossa, isso aqui é muito bom, eu vou aplicar na minha igreja assim que eu sair daqui. E aí você chega no local e fala, beleza, não posso aplicar isso no momento. Então, você precisa de muita humildade, sensibilidade, flexibilidade. Então, eu enxergo a igreja como povo escolhido por Deus para manifestar no mundo as virtudes do Senhor, uma igreja que está em missão, uma igreja que deve pregar a palavra de Deus, que deve viver em comunhão, mas essas expectativas que a gente tem quando a gente chega no campo local, muitas vezes a gente não vai fazer tudo que a gente tem, tudo que a gente pensa, tudo que a gente imagina, a gente deve guardar muitas vezes e fazer ajustes no meio da caminhada. Então, de início, logo que você chega no campo, você precisa lidar com essas expectativas, né? Mas você precisa estar disposto. Isso para mim é um ponto chave. Você precisa
mostrar que você está disposto a amar essas pessoas, a servi-las, a arregaçar a manga a trabalhar, a estar ali realmente com disposição para trabalhar, fazer a obra de Deus, né? E, claro, não tenha medo de errar, porque errar a gente vai mesmo. A gente erra, a gente vai falhar, a gente vai cometer erros, e a gente vai aprender muito na caminhada. Dentro disso que você respondeu a respeito das expectativas de que você tinha antes do seminário e após o seminário, da realidade da igreja, quando você se formou, você tinha suas expectativas referente ao seu Sim, ministério. E ao claro. assumir uma igreja, mesmo sendo um pastor auxiliar, você encontrou com a realidade de uma igreja dentro de um contexto, dentro de uma Uhum. comunidade local. Essa sua experiência também responde a isso, a expectativa que você tinha antes e agora depois, já dentro do ministério? Assim, ó, tem muitas expectativas que a gente carrega, né? E é aquela Uhum. brincadeira, expectativa e realidade. Começa Uhum. agora, né? Mas é claro, a gente tem a expectativa, por exemplo, quando a gente soube que viria para o litoral catarinense, né, para Itajaí, a gente veio com uma bagagem já, como eu disse, de 10 anos, Uhum. servindo em igrejas locais e 7 anos estudando, né? E aí a gente começa a pensar, a gente começa a ter contato com pastores, com líderes, com professores que pensam a igreja como você sonha ou você pensa, Uhum. né? Você começa a ler coisas sobre igreja, você começa a anotar, você começa a pensar, você começa a criar, desde muito cedo, essa filosofia de ministério. Então, essa é uma palavra que no seminário a gente ouve bastante, né? Sobretudo com alguns professores, mas a gente começa a criar, a igreja precisa caminhar dessa forma, para que as coisas aconteçam, para que as coisas se desenvolvam, para que os discípulos se desenvolvam. E aí você chega no campo local, você tem expectativa, vamos implantar isso, vamos fazer esse trabalho com jovens, vamos pensar em mudanças, né? E construir alguma coisa, mesmo que você seja auxiliar. Eu Uhum. tinha algumas expectativas, eu criei um plano para a gente trabalhar. E esse plano está na gaveta. Esse plano está engavetado. Tem muitas coisas que a gente consegue, aos poucos, caminhar e pensar e propor. Uhum. Tem muitas coisas que, expectativas que a gente tinha, realmente não se concretizam no campo local. Uhum. Sobretudo porque muitos pastores já falam, né, que para você começar a implantar alguma mudança, você primeiro precisa construir relacionamentos, você precisa fortificar isso, você precisa, né, Uhum. ter realmente ali uma coalizão de pessoas que apoiam, que vão apoiar as suas mudanças, né? É. Então, isso é construído. Às vezes, Daniel, jovem pastor, né, e eu também tive muito isso, estou aprendendo a lidar com isso, e vai ser o resto da vida, eu acredito, Uhum. né? Tem muitas boas ideias, tem um planejamento legal, tem bons feedbacks das pessoas, mas nem sempre as coisas vão acontecer do nosso jeito. Então, isso eu tenho muito no coração, né? Então, um pastor monta lá a sua treliça, monta o seu plano, né? Não, a igreja, se caminhar desse jeito, vai ser sucesso. Mas na cabeça dele é sucesso, mas na igreja, qual é a demanda, qual é o jeito, qual é o tipo, como é que é a situação da igreja local? Realmente, quais são eu gosto de dizer assim, né? Não que as pessoas sejam isso que eu vou falar, né? Mas a gente começa a ver as travas que a igreja que precisam ser destravadas. E aí Uhum. aquilo que você planejou não é suficiente para você lidar com aquilo. Então você chega na igreja local, a forma de liturgia é um jeito, o culto é de uma forma, e eu estou usando exemplos, né, nessa questão do formato, como a igreja funciona. A estrutura é de um jeito, cada irmão tem uma demanda, uma velocidade, como eu disse. E aí, eu vou largar tudo? Eu vou desanimar? Eu vou deixar essas... Mas, já que essa igreja não tem o meu estilo, então eu vou embora. Né? Não, Uhum. você precisa construir. Eu sou daqueles que pensam que nem tudo que planejamos vai sair do papel.
E tá tudo bem. Tem muita coisa que vai sair do papel, mas no meio do caminho a gente vai fazendo ajustes. Então, eu não sou daqueles que acredita que, eu tenho uma visão para essa igreja. Né? A gente tem aquilo que a gente pensa, a gente tem, logicamente, algo pensado, algo que a gente anota, algo que a gente ouve, né? Tudo mais, um conhecimento. Mas você chega na igreja local, talvez você não vai conseguir implementar a célula ou um grupo pequeno. Está tudo bem, talvez a sua igreja não seja para esse perfil. Você vai caminhar e promover o crescimento dessa igreja com essa igreja, com as pessoas, através de um outro formato de discipulado. Não sei, é um exemplo, né? Então, nesse sentido, nem sempre as expectativas ali elas são sanadas de imediato. E quando você lê dois autores muito bons aí para ler a respeito disso é o Tim Keller e o Ed Stetzer, né? Na Igreja Centrada e Desvendando o Código Missional, ambos citam algo em comum. Uma igreja em Campinas não vai ser a mesma em Itajaí. Exato. E até uma igreja na mesma cidade, no caso, vocês estão passando aí por uma experiência de plantação de uma outra igreja aí, né? Sim. Elas provavelmente não serão a mesma igreja, um mesmo contexto, ela vai ter um outro contexto que você vai ter que desvendar esse código missional, né? Isso vai passa por cima das nossas preferências, né? E talvez a pessoa, o irmão, a irmã que está me ouvindo, está nos ouvindo aí, vai dizer assim, nossa, esse rapaz é muito inexperiente, o que ele está falando não tem sentido. E eu concordo. Porque muita coisa que a gente já fez, que eu já fiz e deixei de fazer por conta, que eu já deixei de fazer por conta dessa inexperiência. Por isso eu decidi auxiliar. Então, como o podcast é sobre o jovem pastor, né, para aprender, para ver as demandas, para ver e eu me coloquei à disposição, eu decidi, né, eu preciso cuidar dessas pessoas e fazer com que essas pessoas entendam que aquilo que elas sabem não é suficiente acerca de Cristo. Então elas crescem em maturidade. E aí, o que você faz com as suas preferências pessoais nesse caso? Você tem as suas preferências, o que você faz? Você falou que algumas coisas você colocou na gaveta e guardou esperando o momento certo, né? Isso. Tem muita coisa que a gente, como a gente bem já destacou, né? Tem preferências, tem pensamentos, tem coisas que a gente anota, que a gente aprende ao longo da caminhada, dentro de ferramentas que o próprio seminário nos dá. Mas tem coisas que nós, pastores, o jovem pastor principalmente, não poderá fazer de imediato. Então não vai sair do papel mesmo. Então, se você for auxiliar, então isso se torna um pouco mais difícil. Então você não impõe, você propõe, você pergunta, você é um curioso, será que eu posso, será que eu não posso, até onde que eu posso ir? Você começa a caminhar com as pessoas e ver as demandas das pessoas e elas mesmo, as pessoas ali nas conversas, né, informais e em visitas, elas começam a pontuar algumas coisas e falam, isso é interessante, então talvez eu preciso pregar mais sobre isso, ou talvez, quem sabe, um encontro, a gente possa fazer algum ajuste, enfim. Então, de pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Então, são ajustes, né? Então, em um ano, você não constrói nada, né? No meu caso, no meu contexto aqui, para construir algo, eu tenho isso muito no meu coração, eu preciso construir alguma coisa, né? Mas não é aquela visão de, não, se eu não construir, então não valeu, né? Mas eu tenho que construir alguma coisa, sobretudo no que diz respeito à formação de discípulos, de pessoas, né? Então, mas isso é importante, eu consigo pensar a respeito disso de forma melhor. Mas falando de preferências, né? Isso requer, na verdade, muita humildade, sabe? Em um ano na igreja, tem um ano de igreja, tem muitos pastores aí criando problemas, a gente sabe de situações, porque acham que mudanças são feitas do dia para a noite. Então, vou usar uma expressão, né? Já engata a quinta marcha e aí acha que as coisas acontecem assim de forma... Tem que ser do seu jeito, se não for, e aí não considera, por exemplo, o passado da igreja, não considera o histórico da igreja.
E considerar o passado não é que vai ter aquele saudosismo, mas é considerar quem fez, como foi feito, qual é a construção, como que essa igreja chegou até aqui, né? Quem foram os pastores, traçar uma linha cronológica aí e perceber coisas importantes inerentes àquele povo e saber construir a partir disso. Então, isso é importante. Isso seria reflexo de líderes que têm o desejo de logo de cara deixar a sua marca no ministério? Pode ser. Eu acredito que sim. É uma das coisas, eu acredito que seja isso. Eu vou até usar uma palavra que o pastor Noidi uma vez disse, ele nem vai lembrar disso, eu acho, no encontro para casais, no seminário, ele disse assim, que a nova geração não pode, ou a nova geração pode construir coisas novas, mas não pode desconstruir o que a velha geração construiu. Isso aplicado à vida do ministério é importantíssimo. Eu trouxe para a minha vida. Então, assim, não vou chegar na igreja, não, isso aqui. E aí os pastores têm muito foco nisso, né? Infelizmente, embora isso também tenha a sua importância, a igreja lá, ela tá bonitinha, ela tá estruturadinha, tudo no seu devido lugar. E aí o pastor chega, não, vamos mudar, vamos pintar, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, vamos fazer o culto assim, assado, como se isso fosse o primordial. O primordial são as pessoas. O primordial é a vida. São os discípulos que ali se reúnem. E aqueles que ainda vão ser alcançados. Então, E como que você está detectando o momento certo para fazer algumas mudanças ou indicar novos caminhos? É lógico que, às vezes, estando como auxiliar, isso se torna... Você depende de outros fatores, mas como é que você tem percebido e detectado o momento de indicar certas mudanças dentro de um contexto que já tem uma história, já tem algo estabelecido? Pois é, esse é um grande desafio. Primeiro, toda mudança, Daniel, ela deve ser permeada por oração. Dizer, Deus, essas coisas que estão acontecendo, não está sendo legal, isso não está sendo bom para o corpo, nós necessitamos de mudança. É hora de mudar? Eu posso propor isso? Dizer em oração, falar para Deus, pedir sabedoria. Então, toda mudança deve ser permeada por oração. E usando as palavras de um autor, o Tom Rainer, ele diz o seguinte, que eu devo comunicar algumas mudanças, lançando sementes de descontentamento. Então, o que ele quer dizer com isso? As pessoas acham, por exemplo, que ter muitos ministérios e programas, ela está crescendo. Certo? Vamos dar um exemplo prático. E você percebe que não. No fim das contas, o foco deve ser as pessoas e não o programa. E como é que você muda essa mentalidade? Conversando com as pessoas, conversando com aqueles que são membros da sua comunidade local, você começa a perceber algumas coisas. Quem tem mais maturidade, quem tem menos. Então, você começa a trazer para perto as pessoas que você entende que têm uma certa maturidade para entender a mentalidade que você quer passar. Então, isso é uma coisa que eu tenho feito aqui, tenho tentado, né, obviamente, dentro do nosso contexto aqui, respeitando, né, as diretrizes que nós temos aqui para caminhar. Mas, nessa ideia da mentalidade, que é um exemplo que muitos pastores passam, né, de mudança de mentalidade, de paradigmas, você ter um grupo de pessoas pronto a assumir essa mudança com você. Porque, mudança não tem jeito, vai ter os críticos, a oposição, gente que não vai concordar, gente que vai dizer que você está louco, gente que vai apontar muitas coisas, mas a gente precisa lidar com isso. Isso aí é pertinente do ministério, e claro, fazendo a ressalva que há um tempo para que esses ajustes, essas mudanças aconteçam. Então, nas conversas, você verá quem deseja mudança, né, e esperar o tempo certo de fazer isso. Eu tenho feito muito isso daqui. Então, por exemplo, agora, em novembro mesmo, final de novembro, eu vou conversar com o grupo de jovens, e nós vamos propor uma nova maneira de trabalhar o ano que vem.
mas eu já venho falando com eles há um bom tempo sobre isso. E falado principalmente com a liderança deles a respeito disso. Então, acho que chegou o momento, embora teve um curto período para a gente pensar, eu vou propor para eles uma nova perspectiva e um novo paradigma de trabalho com a juventude. Então, acho que isso é pertinente e importante a gente fazer. Claro que outras coisas também são elementos muito importantes no que diz respeito à mudança, mas eu acredito que ter pessoas que apoiarão, né, a sua mudança, você perceber quem tem essa maturidade para entender aquilo que você quer, seja um passo importante. E aí, muitos pastores, quando chegam na comunidade local, a gente tem falado sobre mudanças, né? Mas há um contexto que você precisa criar uma liderança, mas há igrejas que, quando o pastor chega, já tem uma liderança estabelecida, sólida, com ministérios em diversas áreas. E quando você chega numa comunidade que já tem uma liderança estabelecida, às vezes provocar algumas mudanças, elas se tornam mais lentas até, né? Como é que é esse desafio de pastorear pessoas que já estão na liderança, de maneira que elas se sintam honradas e de uma maneira que você possa guiá-las sem deixar de mostrar o seu estilo a cada um deles? Sim, isso, amigo, é algo muito pertinente também, importante, porque quando você chega na igreja, você tem que lidar com as expectativas das pessoas. Quem é esse jovem? Quem é esse pastor? Você começa a criar interrogações das pessoas. Qualquer coisa que você fala ou faz, ou a roupa que você usa, eu vou até nesse sentido, você causa interrogações nas pessoas. Então você precisa se aproximar delas, de alguma forma. Você perceber aonde você pode entrar ali para conversar com aquela determinada pessoa. Então, por exemplo, claro que a submissão é importante nesse aspecto, né? E qualquer que sejam as interrogações que você causar a respeito de si mesmo, mesmo que não seja intencional, é melhor você falar. É melhor eu chegar na pessoa e falar, olha, o que você pensou não era bem assim. Então, você chegar na pessoa e explicar, né, tudo que você causou ali. Então, mostre que você não veio tomar a liderança, você não veio mudar ou deixá-la de escanteio, ou mudar a forma como ela tem feito, você veio auxiliar, você veio servir essa pessoa, você veio ali, você está ali como um instrumento de Deus para apoiá-la, não para dizer que ela está errada e a forma como ela está fazendo está errada. Então, por exemplo, eu acabei de chegar aqui em Itajaí e nós reunimos, eu pedi uma reunião, um encontro, um bate-papo com o pessoal do Louvor, né? E aí eu chamei para conversar pastoralmente ali no sábado, a gente tomou um café, se eu não me engano, isso, tomou um café, e eu comecei com essas palavras. Gente querida, primeiro eu quero pedir licença para vocês para falar algumas coisas, porque eu estou chegando agora. Então, primeiro eu quero pedir licença. Pronto, o pessoal já ficou assim, tipo, ele não veio para chamar a nossa atenção ou para achar ou pontuar que ele sabe tudo e nós não sabemos nada, ou diminuir a nossa liderança, ou qualquer que seja, né, nesse sentido. Então, disse para eles, o meu desejo é que nós caminhemos juntos e cresçamos no Senhor. Para isso, queria pontuar algumas coisas e a gente conversar aqui e a gente tratar algumas coisas em relação ao louvor. E foi muito legal, a gente tem caminhado, agora nós escolhemos o pessoal escolheu um líder para o louvor, antes não tinha uma liderança formada, né? Agora tem um líder no louvor para caminhar, e eu estou caminhando com esse líder de perto para a gente ir pensando junto algumas coisas. Então, nesse sentido, eu não tenho uma resposta muito ampla nesse sentido, eu acho que é bem por aí. Você mostrar a partir da sua atitude, das suas palavras ali, que você não veio para ser, comigo vai ser diferente. Pelo contrário, você veio, ele está ali para servir, para apoiar.
E com a mentalidade que nós somos todos colaboradores, né? Estamos Exato. indo juntos, não em direções opostas. Uma das coisas que você falou do pastor Noedi, eu acho muito, muito legal. E eu caminho bem nesse sentido, que o chão que a gente pisa foi construído por pessoas no passado, né? Então a gente Exatamente. valorizar o passado é muito mais do que palavras, é você demonstrar através de atitudes que essas pessoas, olha, vocês chegaram até aqui, vocês são importantes, vamos caminhar mais Sim, junto, vamos dar alguns passos a mais, né? exatamente. Eu cheguei em Itajaí, eu estou colhendo os frutos do que fizeram até aqui. Uhum. Então, e a partir daqui, eu sou um instrumento de Deus para ajudá-los, para facilitar muitas coisas, para ser bênção na vida deles, né? E aí as igrejas, elas costumam caminhar, ou devem caminhar, em uma unidade teológica, doutrinária, na mesma visão, na mesma missão, numa direção em comum, mas ela também é plural. Ela tem pessoas diversas, pensamentos diversos e pessoas nos mais variados contextos. Como você tem caminhado no desafio de unir essas pessoas diferentes em um propósito em comum? Lembrando que a gente tem aí vivido numa sociedade muito polarizada, né? Onde a comunhão ela tem sido rompida por causa de diversos temas e assuntos. Sim. Olha, Daniel, até uma coisa que eu tenho buscado de pastores mais experientes eu tenho tentado ouvir bastante a respeito disso, né? Porque nós estamos passando uma fase complexa, né? Na história da igreja cristã e no contexto maior, né? No mundo todo, no nosso país, no mundo todo. Sim. Agora, eu tenho tentado mostrar a cosmovisão bíblica. O que eu quero dizer com isso é mostrar a simplicidade do Evangelho, o ensino de Cristo, o ensino de Jesus. Então, por exemplo, como que a pessoa pode fazer isso por mim? Eu falei, pois é, irmão. Jesus disse para perdoar 70 vezes 7. Jesus disse para nós amarmos e orarmos pelos nossos inimigos. Então, assim, até nisso são sementes de descontentamento. Mas perguntar se nossas ações se baseiam na Bíblia. Irmãos, eu tenho enfatizado muito isso nas mensagens, como o pastor, o reverendo Rubens também, nosso pastor titular aqui, tem falado bastante, falou novamente ontem na mensagem, no domingo. Então, a ética que rege a minha vida emerge da Bíblia. Nós trabalhamos com os jovens ética cristã, ou a ética que emerge da palavra de Deus, né? Então, se alguma pessoa não entender algum ponto, eu simplesmente vou descartá-la, eu vou deixar de lado? Claro que não, vou caminhar, tentar ensinar, apontar. Então, nesse aspecto, eu tenho tentado mostrar essa cosmovisão bíblica, o ensino de Cristo a respeito da nossa vida, como nós devemos viver. Então, não é porque eu discordo de outro, não é porque o irmão pensa diferente, né? Isso não pode ferir a minha unidade. Se aquilo que eu falo fere a minha unidade, eu não estou vivendo a cosmovisão bíblica, porque a Bíblia diz: amem uns aos outros, suportem uns aos outros. Então, tenho tentado enfatizar isso. Agora, cada pessoa tem um contexto, e é por isso que uma igreja deve caminhar para uma mentalidade de discipulado, de autopastoreio. Então, eu tenho falado isso com alguns jovens aqui, que a nossa tentando trazer uma ideia mais do acolhimento, que a gente ainda se relaciona com as pessoas a partir do que elas podem fazer na igreja. Uhum. E a gente tem que olhar para as pessoas a partir da vocação delas. Então, eu não convido a pessoa... chega uma pessoa na igreja, o que você faz? Não, eu vou ali e falo com um jovem, ou com outro, com alguma pessoa, para caminhar com aquele novo visitante, para exercer ali a vocação, para o acolhimento. Então, tenho tentado mostrar isso para eles, essa ideia que emerge da Escritura, obviamente, né? Essa simplicidade das coisas do Evangelho, de como nós devemos viver realmente o Evangelho na prática.
Muito bom. E suportar uns aos outros significa suportar uns aos outros na pluralidade da comunidade, né? Então, Exatamente. somos diferentes, mas caminhamos no mesmo alvo Mesmo alvo. e sabendo em quem nós somos em Cristo. Uma pergunta aqui que fizeram, inclusive não foi um colega seu de seminário, mas foi um colega de uma turma antes da sua. Então você já vai saber quem é. A pergunta que ele fez foi o seguinte: por que parece que pastores que passaram por dificuldades no período de seminário desejam que os seminaristas sofram também? Há uma cultura do que eu sofri, você sofrerá também? Olha, eu não entendo essa mentalidade, viu? É uma coisa que ainda me causa espanto. Uhum. Porque às vezes as coisas passam um pouco do ponto, né, Daniel? Eu não sei, você já teve muito contato com seminaristas aí no contexto vivendo em Campinas, Uhum. e muitos já passaram pela Shalom, inclusive, e você está muito envolvido com as questões de presbitério e tudo mais, né? Mas eu não consigo entender por que pastores pensam assim, ou se ainda hoje acontece, né? Comigo não teve muito essas questões, embora não muito diretamente, assim, né? Mas eu acho que seminaristas não têm que sofrer por uma coisa que eu estou causando, entendeu? Uhum. Não, você tem que sofrer porque eu sofri. Eu tive dificuldade na prova, você também vai ter. Passei perrengue financeiro, você também vai passar. Pelo contrário, eu sempre gosto de dizer que se aquele que tem muito, que divida, que compartilhe. Se você sabe muito de hebraico, ensine aquele que não sabe. Se você sabe muito de história da igreja, estude com aquele que não sabe, que não consegue ter tanto hábito de leitura como você. Agora, da onde surgiu isso? Por que surgiu isso? Eu acredito que o seminarista já é forjado por Deus pelas demandas que ele passa, pelas provações que faz parte da ação soberana de Deus na vida de uma pessoa, de um cristão, da sua família. Então, eu não preciso causar nada de sofrimento. Eu não sou instrumento de sofrimento ou para forjar o caráter de alguém, né? Eu Não, acredito que o próprio Deus. não imagino que ninguém vá chegar para você e vai falar assim, olha, que bom que você está passando por privações, né? Exato. É claro que você já tem um teste para fazer, você já vai sabatinado, você é pressionado, tudo isso faz parte. Também nós não vamos passar num mar tranquilo, né? Já tem o fato de você estar perante um presbitério, você estudar 4 anos, você fazer uma prova, você fazer um trabalho de conclusão de curso, você fazer uma exegese bíblica, tudo isso já são desafios. Agora, Talvez, aquela coisa intencional, aquela coisa, né, quase beirando a maldade, eu acho bem complicado. você acha que talvez a sabatina seja um momento que eles gostam de dizer assim, passei por isso, agora eu vou fazer alguém passar? Talvez seria esse o contexto? Pode ser. Se a pergunta estiver nesse contexto, que Deus tenha misericórdia, viu? Porque, infelizmente, a gente sabe. Pode ser que até tenha uma pegadinha, talvez até que você seja. Minha sabatina durou mais de 1h30. Então, eu não posso dizer que eu fui espremido, como falaram, né? Mas pode ser que tenha alguma coisa para ver se você realmente é uma pessoa humilde, se você vai retrucar, mas dentro de uma pergunta inteligente, dentro de uma pergunta bem feita, não uma pergunta para causar constrangimento, não uma pergunta para deixar o cenarista em saia justa. Eu acho que isso não é válido e não tem nenhum benefício nesse teste. Aqui, acompanhando bastante seminarista e reuniões de presbitério, a gente percebe que muito é baseado também na conduta do seminarista, né? Uhum.
Então, eu já vi seminaristas que foram bastante espremidos e seminaristas que tiveram sabatinas assim muito tranquilas. E quando você vai analisar a vida da pessoa, e não quero dizer que ela tem uma má conduta ou um mau testemunho, não é isso. Mas o reflexo da vida que ela demonstrou dentro de uma comunidade, servindo no período dos 4 anos, ela se reflete também muito na sabatina, né? No caso, o nosso presbitério aqui os professores do seminário também são daqui, então isso também acaba tendo um peso maior, né? Com certeza. Entrando um pouquinho mais para o aspecto familiar, é inevitável que a família do pastor participe ativamente do ministério. É lógico que, independente se somos ou não a favor do ministério feminino, eu entendo que nem toda mulher de pastor tem chamado ao pastorado, mas é inevitável que a família seja alguém que participe da igreja ativamente e seja aí até usado como referência para a igreja. E como sua família tem sido essencial para que você responda o seu chamado e possa pastorear a igreja? E como você tem trabalhado para que a carga do ministério também não seja pesada aos ombros da família? Porque muitas vezes o pastor possa levar o seu ministério, mas a carga também é jogada para cima da família, sendo que ela não tem as responsabilidades pastorais. Como é que você tem Sim. trabalhado nesse aspecto? Cuidar da família é essencial, claro. Minha família é tudo, né? E claro que preciso cuidar da igreja, mas a Vanessa e o Joaquim, eles precisam do meu cuidado e também a Vanessa, no caso, cuida muito, muito, muito de mim. Então, semear atos durante o dia, né? Atos, tempo que eu posso passar em casa, o tempo que eu posso estar com eles de coração ali, com inteiro, né? sem agenda, sem nenhum tipo de demanda. Então, a gente comer junto, a gente faz muita questão disso. Passar o dia de folga junto, não negociar. E esse tempo, né? Não negociar esse tempo em família, esse tempo que a gente não tem nenhum tipo de atividade, nenhum tipo de compromisso maior. Há quem diga que se as demandas forem muitas, há de se tirar o dia de folga, né? Eu não acredito nisso. Pode chover canivete, os dias, a agenda lotada, mas o dia da minha família é da minha família. Então, tento preservar ao máximo isso, né? Claro que tem a ressalva, né? Se você está na cidade, um falecimento, um cristão, uma pessoa da sua igreja, claro, isso aí a minha família entende, não tem nem que pontuar, né? Nesse sentido. Mas, claro, eu sempre digo, eu cheguei aqui falando isso, né? Que o maior ministério da Vanessa é o cuidado de mim, cuidar da família, cuidar da nossa casa, dos filhos, do filho do Joaquim. Nós dos filhos estou profetizando já. Boa, vem mais um aí. Né? Um ajudando o outro ali, obviamente. Só que eu só exerço bem as minhas coisas, né? Porque a Vanessa cuida bem de mim, ela cuida bem das minhas coisas, né? Então, ela fez a opção de ficar em casa, de cuidar do Joaquim, de cuidar da gente. Então, claro que ela se envolve, ela me ajuda muito a igreja no que diz respeito ao ensino com as crianças, ela está envolvida com artesanato aqui com as irmãs, ela gosta disso, ela tem muita facilidade de lidar com o mais jovem, de lidar com as irmãs mais de idade, né? Então, ela é bem querida nesse ponto e se envolve, obviamente, como uma discípula de Jesus. Então, não é porque é a mulher do pastor, não é porque é a esposa do pastor. Não, é a Vanessa, discípula de Cristo, que está aprendendo, que está crescendo, da mesma forma o Joaquim. Então, não há por que a tratar diferente. Então, nesse sentido, eu tenho buscado, assim, como o pastor já me falou, não levar as demandas para casa, não
falar das situações, dos problemas, das dificuldades. É claro que ela ora, claro que ela busca junto ali, está falando sempre comigo a respeito de muitas coisas, mas tentar poupá-la, poupar a nossa casa, né, não levar. Acabou o culto aqui, acabou a situação aqui de serviço na igreja, eu estou na minha casa, eu estou com a minha família e isso para mim basta. E é claro que a mulher do pastor, ela vive a vida comum da igreja, né? Sim. Então, ela não é. Muitas delas não são líderes de ministérios, mas participam dos ministérios. Participam, Estão nas exatamente. reuniões, né? Como é que você tem encarado o seu tempo de organização e distribuindo de forma que a sua semana seja completa de atendimentos, cultos, ensinos e oração? Certo. Bom, como eu sou auxiliar, então dentro do contexto do auxiliar, né? As demandas aqui na nossa igreja são bem grandes, né? Não vou contar detalhes, mas são bem grandes. Então, nossa agenda é bem corrida. Mas todas as manhãs nós estamos aqui disponíveis, né? Tanto eu quanto o pastor titular. Então, todas as manhãs, quem ligar, quem quiser um contato, um aconselhamento, um momento com o pastor, a gente está aqui disponível. Obviamente que nesse tempo da manhã nós estudamos, nós nos preparamos para os trabalhos da semana. Então, na terça-feira, nós temos encontro na nossa congregação, nossa plantação lá. Nós temos quarta-feira oração, quinta-feira também estudo bíblico, aqui, na nossa igreja, né, sede. Nos sábados, muitas vezes na sexta, tem trabalho com a UPA, com os adolescentes. No sábado, com jovens e outras atividades. No domingo, é o ensino da manhã, né, na escola bíblica, e o culto à noite. Então, a gente prega de domingo, todo domingo e terça e quinta-feira. Então, a gente distribui bastante. Então, eu tenho tomado mais ali a terça-feira e a quarta-feira com a oração. Então, pela manhã, preparo a terça-feira ali, ou termino de preparar o estudo para a noite, e um período da tarde também eu pego para terminar. Quarta-feira é um devocional, então não é algo complexo de se preparar, não tem nada muito... a gente não faz nada... A gente faz algo simples, mas sempre com profundidade, né? Porque a gente não pode fazer algo também muito simplista, porque é uma igreja que gosta de ler, de interagir, de pensar, de estar na igreja. Então, a gente preza muito sobre isso. O pastor titular, o reverendo Rubens, faz o trabalho de quinta-feira. Então, ele assume os estudos. Então, nas tardes e à noite, se ele estiver aqui à noite, eu não necessariamente preciso estar aqui. Então, normalmente, eu estou fazendo uma visita. Eu tenho, na quarta-feira, após a oração, o atendimento para casais. E nas quintas-feiras, quinzenalmente, também, atendimento para casal, à noite. Então, na sexta-feira, a gente faz o trabalho com a UPA de 7 às 9, e quando não tem uma reunião do conselho, alguma coisa nesse sentido, uma questão mais administrativa, né? E pastoral. Então, nesse sentido, a gente distribui bastante, né, bem aí, dependendo das demandas, tem que fazer alguma correria na cidade, no centro, e aí eu vou com o carro da igreja, enfim, e intercalando com as visitações, distribui a Santa Ceia para os irmãos que não puderam estar no culto, enfim. Essa pergunta, ela é muito devido ao que eu vou dizer agora. Há um aspecto que tem ficado para trás no Ministério Pastoral, que é a questão da visitação pastoral. Há alguns pastores que dizem que hoje é difícil visitar as ovelhas. E qual a ideia que você tinha sobre essa importância da visitação pastoral e como ela hoje molda o seu ministério? Olha, eu já ouvi muita coisa, viu? Ser bem sincero, eu já ouvi bastante coisa a respeito da visitação pastoral e gente que discorda, pastores que discordam, inclusive, que a visitação tem que ser aplicada apenas aos doentes, às pessoas que passam debilidade, alguma coisa nesse sentido, os vulneráveis, né? Mas eu entendo que na visitação você vê a realidade.
você entende a circunstância, você pastoreia o coração, você tem a oportunidade de se aproximar das pessoas e de aplicar o evangelho a elas de uma forma mais pessoal, de orar junto, de ler a Bíblia junto, de apontar a esperança no evangelho, de animar essas pessoas. Então, não necessariamente você visita aquele que está enfermo. Obviamente que o enfermo você precisa visitar, você precisa ir lá, dar atenção, carinho, cuidado, né? Mas as pessoas, o cristão que vem à igreja todo domingo, que não necessariamente está passando uma enfermidade, mas você liga, você agenda, você marca, você entra em contato, você está lá, você é presente na vida dela. Então você busca entender os contextos ali, você começa a ver o porquê de muitas coisas, né, no contexto familiar. Então, no fim das contas, todos os crentes passam alguma demanda, é necessário que a gente se aproxime. Então, eu tenho feito muito esse trabalho. Então, nessa parte aqui, no meu contexto local, essas questões são inerentes à minha pessoa, né, à minha função. Uhum. E como a comunidade que você pastoreia também tem moldado a sua pregação? Ah, sim, isso de fato é algo muito, muito interessante. Porque a partir dessas conversas, a partir dessa visitação, você começa a compreender em que talvez não seja um nível de maturidade, mas você começa a compreender o que a igreja está passando. Porque de domingo a domingo, e você dentro do gabinete pastoral, você não consegue discernir isso. Embora você possa fazer ligações, conversar no Zap, né, muitas pessoas ainda têm aquela ideia de estou dando trabalho ao meu pastor, não quero isso. Então, tem muita gente que pensa assim ainda, não se abre, não fala das suas coisas. Então, você se dispor a fazer isso, você quebra algumas barreiras também. Então, você fala uma vez, você fala uma segunda vez, então você consegue entender que, por exemplo, você entende que a sua comunidade precisa ouvir acerca da esperança, a consumação de todas as coisas, porque nós estamos vivendo num tempo muito difícil e plural na nossa história. Então, você começa a ver nas conversas que as pessoas estão, talvez, perdidas e desesperadas, perderam a perspectiva de que há um Deus soberano. Então, você começa a mudar a sua pregação e a sua prática pastoral. É um exemplo, né? Obviamente tem muitos outros exemplos que a gente poderia dar. É. E é importante saber que você só vai saber o que pregar para a sua igreja se você conhecer a igreja. Sim. E para você conhecer a igreja, você precisa caminhar com ela, você precisa visitar, você precisa, né, conhecer o povo que você pastoreia, né? Diante das demandas ministeriais, quais os riscos que você enxerga que pode desviar você da sua principal missão? Eu vou usar a palavra de um professor. Não vou citar, não sei se eu posso citar o nome dele aqui, mas eu vou usar a palavra de um professor. Nós temos que ter cuidado para não entrarmos num paradigma de manutenção. O que é isso? A gente entrar num ciclo e só manter o que nós já temos. Não há mais brilho nos olhos, não há mais, né, o fogo no coração, não há mais, a gente perdeu aquela coisa da igreja estar em missão, da igreja viver isso, a igreja viver a unidade, a comunhão. A gente simplesmente entrou num ciclo, num piloto automático. Então, a gente tem que ter um cuidado para não entrar nisso, não cairmos nesse paradigma de manutenção, achar que a igreja é nossa, apenas manter o que já temos. Contra isso, o argumento do livro O Pastor como Teólogo Público nos ajuda bastante. Não esquecer que a teologia existe para a igreja, não esquecer que nós somos pastores evangelistas, pastores que devem pregar o evangelho, que devem nutrir no coração das pessoas o evangelho. Então, a gente não pode esquecer disso. Não esquecer que pessoas são prioridades, que a teologia serve à igreja. Não devemos esquecer disso nunca. Ser pastor, como diz lá bem esse livro, não é um ofício de um reino terreno, mas um ofício do reino de Cristo. Eu não posso me esquecer disso, senão eu perco a perspectiva daquilo que Deus
tem para nós, daquilo que Ele quer fazer na nossa vida e através da nossa vida. Amém. Uma pergunta que eu achei interessante aqui. O que fazer quando a prática e a teologia se opõem? Essa é uma tensão, né, que muitas vezes acontece. E é interessante pensar nisso, a respeito disso. Mas, não sendo simplista, amigo, talvez os irmãos que estão nos ouvindo tenham até uma dimensão maior a respeito disso. Continuar ensinando sobre Cristo. Parece algo óbvio, né? Mas a igreja precisa, e nós precisamos muitas vezes de coisas óbvias. É a repetição do Evangelho, de pregar o Evangelho, de ensinar o Evangelho, de sermos ensinados no Evangelho. Quando a teologia e a prática se opõem, entendo que nós entramos naquela tensão entre o discurso e a prática. Então a gente deve continuar ensinando o Evangelho, torná-lo palpável. Mas ao invés disso, também eu vejo que achamos que a solução, e é uma tensão e um perigo que a gente corre no ministério, que o pastor reverendo Luiz Fernando, que faleceu recentemente, inclusive, ele dizia muito nas suas aulas, né? A gente acha que a solução é mudar programas, é criar novos programas para a igreja, encher a igreja de programa. Que isso vai dar jeito, vai trazer uma nova dimensão, vai trazer uma nova perspectiva. Então, quando a teologia e a prática se opõem, cria-se um novo programa para a unidade, para fazer as coisas acontecerem. E eu não concordo com isso, como ele também não concordava. Eu devo edificar pessoas em Cristo. Agora, se essa pergunta é para um pastor, né? Se é para mim como pastor, se é para quem está nos ouvindo que é pastor, se alguém perguntar um dia, quando a teologia e a prática se opõem, o que eu devo fazer? O importante, né, embora a gente não goste muito, é ter pessoas para nos corrigir. Pessoas para nos dar feedback. Pessoas para ser as lixas, né? Para nos corrigir, para nos colocar no caminho, para ser um instrumento de Deus, para nos conduzir a uma autoavaliação, a ferir o nosso orgulho e tudo mais. Então, ao mesmo tempo que isso acontece, então eu devo reajustar as velas, eu devo repensar a minha prática, eu devo repensar aquilo que eu estou fazendo. Então, reajustar a vela para continuar navegando, realinhar as minhas motivações também. Amém. Concordo 100%. Sem tirar e nem pôr. Uma última pergunta. O que de fato o seminário não te ensinou que hoje você percebe no exercício do seu ministério? Rapaz, essa pergunta também é muito abrangente. E eu fiquei com medo de responder. Eu fico com medo de responder, na verdade. O seminário ensina muita coisa importante, né? A gente já destacou isso. Mas nós, pastores e jovens pastores, eu acredito que acho que é um sentimento global, podemos assim dizer, nós não sabemos de tudo do seminário ou do ministério, né? Propriamente dito do ministério. O seminário não vai nos ensinar tudo sobre o ministério. É um aprendizado constante. O tempo todo a gente está aprendendo. O tempo todo a gente está lidando com pastores, com as ovelhas, com a administração, com o cuidado, com a vida. Então, é um aprendizado constante. Então, talvez muitos dirão que o seminário não nos ensina, por exemplo, a conduzir uma igreja que está vivendo um luto muito grande, ou um período muito longo de luto, ou alguma perda importante na igreja. Talvez a gente não aprenda isso no seminário. Ou quem sabe a gente não tenha dimensão, a gente não é ensinado no seminário a como lidar com as expectativas do povo, até porque o seminário não tem bola de cristal. Professor nenhum consegue nos dar ferramentas, mas não tem como. Como você vai saber o que está te esperando no ministério, na sua igreja local, né? O seminário não nos ensina a lidar, às vezes, da forma que deveria ser tratado de algumas situações que acontecem no ministério. No primeiro ano de ministério mesmo, eu peguei várias demandas aqui, que eu falei, o que eu falo?
que eu penso? O que eu aponto? E eu fui perguntar para pastores mais experientes. Então, isso é também algo a se pensar. Mas, assim, o seminário também não me ensinou as atribuições exatas de um pastor auxiliar. Como é que eles iam saber? Embora a gente tenha muitas experiências com professores e a gente pergunte, né, e até em aulas a gente até comenta alguma coisa, mas, de fato, o que fazer como auxiliar, o que fazer como pastor auxiliar, o seminário não nos ensina tudo sobre o ministério. Então, talvez essa é uma dica importante e as pessoas, talvez, quem fez essa pergunta, esperavam uma resposta talvez mais profunda e questões mais polêmicas, né? Mas uma dica importante é aprender com os professores, porque muitos são pastores com conteúdo, mas ser muito humilde. Destacar que o seminário nos ensina sempre a cavar mais fundo. O seminário ensina isso. O seminário te dá ferramentas, mas eles deixam sempre a porta aberta para você cavar mais fundo. O seminário não nos ensina a ter preguiça. O seminário não, o seminário ajuda você a ter essas ferramentas, a você também buscar a partir de você aprofundar essas ferramentas. Você ensinar as pessoas e ensinar a si mesmo. Então, essa é uma coisa importante, né? Agora, amigo, você lidou com muita gente aí, lida com muitos seminaristas, né? Já teve muito contato com seminaristas. E aí é importante a gente comentar aqui, rapidamente, fazer uma ressalva, porque muitos vão para o seminário e saem falando muito mal, criticando, né? Falando muitas coisas do seminário. Pontuando muitas coisas na rede social, enfim, no contexto local. Muitos abandonam o seminário, né? E usam palavras muito pesadas para falar do seminário. Eu acho que são coisas pré-existentes do coração, e é por isso que eu falo que é preciso ter uma estrutura para estudar. Então, essa é uma coisa que o seminário não ensina. O seminário não ensina a você ser um pastor arrogante, a você ser uma pessoa prepotente, a você ser um insubmisso, a você ser um crítico, né, deliberado. O seminário não ensina essas coisas. O seminário não cria isso. Isso é preexistente do coração. Muitos vão ao seminário com essas coisas no coração e culpam o seminário de muitas coisas. Mas fazer uma ressalva aqui, o seminário é uma bênção, é uma etapa maravilhosa, não nos ensina tudo, mas nos dá muitas ferramentas de como ensinar, de como aprender muitas coisas também. Ele nos deixa a porta aberta para a gente caminhar e crescer. E eu acho que o fato do seminário também não nos ensinar tudo nos faz também ser mais dependentes de Deus. O fato dele não ensinar tudo também nos faz mais humildes, né? Sem dúvida. Então, estamos sempre aprendendo. Exato. Para a gente terminar aqui, vamos fazer um bate-pronto. Beleza. Uma pergunta rápida e uma resposta rápida. Um livro da Bíblia que você mais gosta? Josué. 3 pregadores que você gosta de ouvir? O Hernandes Dias, o Emílio Garófalo e o Juliano Cocaro. Legal. Um livro que marcou sua vida e sua caminhada cristã? Posso destacar 2? Pode. Um é um livretinho, ele é bem fininho, antigo, Perfil de 3 Reis, e o outro é A Comunicação que Transforma, do Andy Stanley. Qual é a sua referência pastoral? Por incrível que pareça, é uma pessoa que trabalha no anonimato, é um cara que foi meu tutor. O Jonas é um cara muito joia, eu tenho ele como referência pastoral pela sua postura missional, a forma que ele aplica o evangelho e a forma como ele lida com as pessoas não cristãs, a forma como ele tem facilidade de ser pastor para não cristãos, para cristãos e não cristãos.
Para quem não sabe, pastor Jonas é pastor da Igreja Presbiteriana de Jesuítas. Jesuítas no Paraná. Isso. Alguém poderia pensar que eu ia falar alguém de muito renome, de muitos likes, mas tem muito pastor no anonimato que faz um trabalho excelente. Qual a sua maior motivação no ministério? Que pessoas sejam encontradas por Cristo. Jesus é a maior motivação, mas que as pessoas sejam encontradas por Cristo e cresçam como discípulos de Jesus. Eu acho que esse é o grande servindo a missão no mundo, né? Essa grande motivação. Amém. O que você diria para aqueles que desejam ir para o seminário e se tornar um pastor? Seja humilde, ame pessoas e mantenha-se fiel. O que é Cristo para você? Cristo ama o Senhor, é um amor maior, é aquele que me motiva, é aquele que pulsa no coração, é aquele que me alimenta, aquele que é o meu socorro, é tudo que eu preciso para viver. Amém. Charles, meu amigo, muito obrigado por esse tempo. Eu que agradeço. Valeu demais. Obrigado pelo privilégio da gente ter esse bate-papo. É isso. E você será convidado mais vezes, pode ter certeza. Valeu, foi um privilégio, amigo. Para mim é sempre uma alegria. Espero em breve passar por Campinas aí, a gente tomar um café, a gente conversar bastante. Tá bom? Um abraço a todos aí que estão acompanhando, que acompanharam até aqui. Que Deus abençoe muito. Tá bom? Um abraço para a família aí também, as meninas, para Lari, tá bom? Amém. Se você gostou desse conteúdo, quero agradecer por ter ouvido até aqui. Se você foi edificado, compartilha com aqueles que desejam se tornar um pastor, que desejam conhecer um pouco dos desafios de se tornar um pastor, tanto da época do seminário, como também ingressar no ministério. Deixa seu like, se inscreva no canal e até o próximo episódio, se assim Deus permitir. Um grande abraço e Deus te abençoe.